Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 10 horas e 38 minutos, dia 14 de março de 2022. Dia 19, meu filho completará 23 anos. E eu desejo saúde e paz a todos, uma excelente semana. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. E o novo Real Madrid das Américas, também conhecido como Corinthians, jogou no final de semana. Corinthians 5, Ponte Preta 0. O último gol nós nem vimos, nós saímos para jantar. E o Gustavo Mantuan, que jogou na base com o meu filho, fez um excelente gol e é um jogador de altíssimo nível. Esse daí eu já conheço desde menino. Queridos, eu vou começar os trabalhos vendo se tem... A gente teve uma audiência grande aí no final de semana, né? Eu não consigo entender a audiência rotativa que temos, mas enfim. Eu acho que no final de semana, no Instagram também, eu coloco enquete. O público da Top Traders reage mais no final de semana. Talvez que durante a semana o tempo é mais reduzido de fato pelas atividades profissionais e pessoais. No final de semana a galera tá tudo respondido aqui, que sempre teve um bom engajamento, está mais tranquilo e absorve o nosso conteúdo. Na verdade eu vou dar uma olhada aqui no mini índice, né? Teve uma queda intraday forte, vamos ver o que está acontecendo aqui. Acho que a abertura do mercado à vista mesmo. Na verdade não, olha o motivo aqui. Russos voltam a danificar fornecimento de energia na usina nuclear de Chernobyl. Essa guerra não vai ter vencedores, né? Na verdade, quando tem numa guerra, né? Em alguns casos, essa afirmação é relativa, mas essa talvez seja uma das guerras mais estúpidas de todos os tempos, porque a Rússia já está derrotada, né? Essa que é a grande questão. E quando você está derrotado, é o grande problema, né? Porque existem armas nucleares em posse dos russos, e essa é a minha maior preocupação. Deveria ser feito um acordo, na minha visão, entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, nesse momento, não entrando na OTAN, a Rússia aceitando um cessar-fogo e negociar também as sanções de forma gradual. Muitas empresas saíram da Rússia, não voltarão. Não é a guerra de um homem só, mas é a guerra de alguns homens. O Putin mais um grupo de oligarcas, né? Então, eu tinha até traçado isso aqui mais cedo. O mini índice ele volta no mesmo patamar que ele o fez dia 3, semana passada, dia 8, duas vezes. E talvez seja aqui a base de um alargamento, né? Vamos estender aqui a linha. Então aqui tem a base de um alargamento. É possível ainda a formação de um fundo duplo? Mas ele tem que pular, especialmente se for de forma célere, acima de 112,145. Aí se ele começar a subir e acionar esse eixo, então eu falaria em compra nesse momento, a 111,835. 111,835 seria o nosso racional de hoje, né? Se estivéssemos numa transmissão, numa aula, numa sala, alguma coisa do gênero. Vamos ver se o racional dá certo. Eu vou colocar aqui o J22 na tela. Tem um desequilíbrio muito grande, né, entre a compra e a venda. Se equilibrar isso aqui, vai para 112,400, 112,600 talvez. Até, de repente, até o final da gravação do programa atinge algo perto disso, 112,400, por ali. Então, essa é a nossa leitura, aquele racional. A gente observou o primeiro vídeo, vamos ver o segundo, né, para a gente prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Primeiro é o Marildo Marques de Souza, boas-vindas, querido amigo. Parabéns, professor Wagner, já participei de uma imersão, fomos muito bem, você como sempre muito assertivo e sem egoísmo em compartilhar seus conhecimentos. Parabéns, sucesso sempre a toda a equipe Top Trader. Obrigado pelo teu carinho e amizade. A gente faz
de tudo pelo aluno, né? O aluno e a aluna são a nossa razão de ser, né? A gente tem um ideal aqui, informar investidores ao longo do tempo. Esses investidores espalham o conhecimento nos grupos que hoje são muito comuns na internet, isso é positivo, né? A gente procura ter uma abordagem direta, real, sempre trazendo um conteúdo educacional denso e objetivo. Obrigado pelas suas palavras. Solange Reis aí sempre conosco. O que diz a nossa amiga Solange? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo? Se tivesse disponibilidade para investir em opções, qual que são opções de compra, né? Sabedor de todos os riscos, qual seria o escolhido? CSN, Gerdau e Minas, qual você escolheria? Eu escolheria a Gerdau nesse momento, porque como a Gerdau é a minha maior posição em bolsa, seria a resposta mais coerente, né? Gerdau é a nossa maior posição em bolsa, então entre uma das três escolheria Gerdau. De nada, disponha e uma ótima semana a você e sua família. Querido amigo Rafael Jardim, fala professor, tudo na paz, tudo certo? Tô meio subindo nos comentários, mas sempre te acompanho aqui no Telegram, maravilha, como eu sempre digo, né? Quando o aluno se sentir à vontade em comentar, aqui ele tem o seu espaço, a Top Traders é a casa do investidor, verdadeiramente. Aqui o aluno é muito importante para nós, tem voz, e quem acompanha o nosso trabalho diariamente prestigia, eu fico muito grato, é um incentivo muito grande. Te confesso que estou meio desanimado com a bolsa, migrei 40% dos recursos para o Tesouro Direto, mas está tudo interligado. Se você quiser, por exemplo, operar mini índice, mini dólar, você pode usar como margem, né? Como garantia. Ele tem duas ações que acho que vão recuperar, Magalu e Cogna. O meu filho tem Magalu. Na verdade ele tem Magalu agora? Tem. Ou ele trocou por Via, mas ele tem uma quantidade legal em varejo. E Cogna, eu tenho um colega que faz o Muay Thai comigo, que ele é muito bom no tal do all-in, né, que bota tudo, o pessoal vem do poker, ele tem uma quantidade legal de Cogna, nós temos YDuque. Vamos dar uma olhada. Você acha que eu trocar alguma dessas ações? Muita saúde e paz para você e sua família. Vamos dar uma olhada nas duas aqui. Remiglu. Falar numa troca nesse momento, mais uma vez, né, eu preciso ser coerente, né? A gente dobrou o peso em Gemate utilizando os recursos apurados em Enalta. Hoje, se você me disser qual é a melhor opção que eu entendo que tem no varejo, né? Magazine Luiza está caindo um pouco mais. Primeiro, né, o problema do varejo é macro, né? Os dados, quando são divulgados, vêm ruins, a própria Selic, essa questão da inflação. Mas é claro, né, que quando o mercado começar a subir, a gente tem aqui a Via, né? Quando o mercado começar a subir, provavelmente vai ser uma alta generalizada. A Mero, né? Dificilmente vai ser uma alta, tipo um ativo sobe, até pode acontecer, mas é muito difícil. Porque são boas empresas. Então hoje, a minha primeira opção seria Gemate 3. Opção número 1. Né? Que caiu forte pós-balanço. Aí nós dobramos a mão. Primeira opção Gemate 3, depois a Amer 3. Aí depois a Via e por último o Magazine Luiza. Então eu particularmente, se eu fosse fazer alguma manobra, sendo, mais uma vez, né, sendo coerente com as minhas posições, eu trocaria a Magazine Luiza por Gemate. Então essa é uma primeira posição. A segunda, vamos ver aqui, Cogna, né? É um ativo mais complexo pelos seus fundamentos, até pelo tamanho da empresa. E a posição da Top Traders, né, o que nós temos em carteira do setor educacional, é Edux Participações, né? Então eu trocaria a Cogna por YDuque 3.
porque são as empresas que a gente detém, então eu acredito mais do que no par que você nos mostrou. Perfeito? Gilson Siqueira Ferreira, vamos que vamos, professor Wagner Caetano, é isso aí, saúde e paz, vamos em frente firmes na luta. A Bruna Souza colocou aqui desenho Hulk. Eu não entendi. Querido amigo Mário Weber, está conosco há muito tempo. Grande mestre, bom dia de sábado. Obrigado pelas suas palavras, amizade, apoio contínuo. Eu estava sentindo alguma coisa nos meus pés aqui, é a Cristal. Olá, Cristal. Está aqui acompanhando minha gravação. Uma ótima semana a você, querido amigo. Informo que no Maraca o Mengrão vai enfrentar o Bangu com recorde de público na temporada. Fato, né? O Flamengo vive o estado da arte, state of art. É o retorno do Maraca com grama nova, olha que maravilha. Conforme sua orientação semigenal, tem algo pro lugar dela, Gemate. Pode alocar na minha visão, acho que a Gemate exagerou no pós-balanço, é uma alternativa descontada inteligente. Mário, Gemate 3, Grupo Mateus. Hoje, né, a gente tem casos muito interessantes aí do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro, né, e com essa SAF, muitos clubes devem ser competitivos no curto prazo. Aí eu nem acredito em médio prazo. Na Europa geralmente é no médio prazo, mas aqui no Brasil, dependendo do aporte, esses clubes como o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo podem formar grandes esquadrões aí, talvez ainda em 2022. Isso é bom, né? Gera emprego, traz recursos. Eu vejo particularmente com bons olhos, né? Eu vejo com bons olhos e fico muito otimista para tudo que pode melhorar a economia, que pode gerar emprego, né? Euler Boss, boa noite, Wagner. No atual preço vale a pena entrar em Via? Eu acho que vale. Se o seu interesse for entrar em Via, né? Mas eu prefiro a Gemate. Aí o nosso querido amigo Amarildo Marques de Souza, ele pede Ultrapar. Esse ativo é um dos mais complexos de operar na bolsa. O GPA3, né? É uma empresa que hoje, por exemplo, né, eu compraria a Gemate se eu tivesse, por exemplo, um vasto capital, quisesse diversificar, fazer alguma coisa do gênero. Eu poderia até comprar, mas eu entendo que tem ações melhores, né, do que a Ultrapar. Mas assim, tá numa região de suporte, né, duplo. Tá esticada, essa barra pode ser elefante, apesar de não ter elefante não, de exaustão, que marca o fim do movimento, né? Então é uma situação muito mais favorável à compra do que à venda. Acho que ela tem muito mais para subir, só que pela própria volatilidade histórica, tal, eu não sei se eu compraria a Ultrapar especificamente. Mas entre a compra e a venda definiria sem dúvida uma operação de compra. E o nosso querido amigo Marcos Pereira, bom dia, caro professor, vamos que vamos, hoje será a prova de fogo no nosso mercado e nossa semana não será diferente com tantos dados para sair. Concordo, né, Marcos, tem a super quarta, Fed e FONC, Fed e Copom na quarta-feira, espero que o nosso IFNC segure as pontas, O código tá ali, porque hoje com minério e petróleo caindo, aqui no Brasil tem pressão vendedora, né? Talvez fiquemos nessa consolidação até uma resposta concreta sobre cessar-fogo, mas seguimos fortes na luta. Estamos acompanhando a média 200 período. Forte abraço, seguimos firmes na luta. Vamos pegar os caras. Fique com Deus. Você também, que tenhamos uma semana abençoada, né? Falando um pouco dessa média, eu tô até que ocorra o rompimento, se ocorrer, a gente tem aqui as linhas mais finas, né? Essa média de 200. Deixa eu só ver um negócio aqui da cor. A média de 21 eu costumo deixar vermelha, né? Então só para ficar padrão aqui. Nós temos a média vermelha de 21, a 5 é a verde, essa
esse tom de vinho mais forte aqui, a de 200 exponencial. E o Marcos falou da aritmética, né, que ela foi tocada e não foi rompida, então a gente manteve aqui até que o seja, se é que o será. Eu entendo que o alargamento continua vivo e que é possível aqui pensar em algo próximo de um oco, alguma coisa assim invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Interessante que o preço mantenha-se acima dos 111 mil pontos, está um pouco abaixo agora. Vamos aguardar o fechamento, por quê? Um fechamento abaixo de 110.970 vai acionar um pivô de baixa, né? E aí complica um pouco a nossa leitura, porque já tem um topo mais baixo que o anterior aqui, ó. Essa aqui é a grande questão. Então precisa reagir. Ok? Eu vou fazer aqui os ativos fixos agora. A Ambev, nesses níveis, a minha interpretação é que ela oferece um bom custo-benefício, aqui na região de 13,22. Provável formação de fundo duplo com eixo a R$14 e alvo a 15,33. Temos a B3 SA3. Naturalmente, né, se houver uma perda de 13,35, o ativo fica com viés de venda. Na região que está, uma região de suporte, portanto, uma região de oportunidade para a ponta compradora, no meu entendimento. E os bancos hoje têm um sinal positivo, né? Às vezes, hoje o que está pressionando são as ações ligadas a commodities, por causa da baixa do minério e também do petróleo. Então, de forma velada, a minha interpretação é que nós temos aqui um ombro. Cabeça, ombro invertido. Isso em Banco do Brasil, portanto, padrão de uma neckline inclinada. Aí, minha interpretação em Bradesco. Esse gap aqui claramente um gap de área, né? Foi fechado rapidamente. Tem um outro gap para puxar o preço como um imã. Tanto a figura macro quanto uma menor remetem a um V. Portanto, acima das médias, uma situação muito mais favorável à compra, a uma movimentação de alta. Itaúsa, ela tem um ombro, cabeça, ombro que foi acionado, só que houve uma barra elefante no dia 9 negando o acionamento. É claro que para cancelar, anular, abortar o padrão, terá que romper 10,24, mas parece que isso ocorrerá porque nós temos um mastro bandeira sendo desenhado. A YouTube a seguir, a mesma leitura de Itaúsa, rompimento falso de 24,32, que é a neckline. Rompimento de 25,85 será a chave aqui para cancelar o padrão. O oco, né, puxar esse preço para cima. Para a gente ver, né, o potencial que tem um ativo de boa qualidade quando ele está depreciado, né? Santander, que é representante dos grandes bancos nos nossos portfólios, subindo forte, é só o começo, na minha visão. A gente pode pensar em R$39 no curto prazo, porque rompeu um padrão forte, que é um triângulo. Especialmente se rompeu os R$34, né, que é o início aqui da figura, e essa região da bagunça, os 35. E aí BPAC, que está dando sopa, tem um padrão altista, um alargamento, na verdade é uma cunha, né, que deve
jogar o preço lá para os 28 nos próximos pregões. Como bem comentou o Marcos, hoje fica a cargo do IFNC, né, segurar a onda, IFNC que teve um ocasionado, só que não. Então, rompendo aqui a região de 10,747 pode anular esse padrão, está armando um pivô de alta aqui na minha interpretação. E nós temos o IMAT, né, o índice de materiais pressionado pela queda do minério, do petróleo caindo fortemente. Passa sim uma leitura de fundo de topo duplo. Vamos ver como é que vai reagir, né, o índice de materiais se houver um cessar-fogo, mesmo a gente espera que ocorra alguma coisa no sentido positivo. Tem um topo mais baixo que o anterior, isso é fato. Né, hoje a gente percebe uma migração de recursos para o IFNC e precisa preservar esse eixo aqui para não acionar de fato um topo duplo. Aí tem o Imob, índice setor imobiliário, fraco, né? Tem que ter alguma sinalização no que diz respeito a Selic, taxa de juros, IPCA, para que exista uma boa reação, acho possível nesses níveis. O Small 11, índice Small Caps, baita oportunidade, um típico gap diário aqui, foi fechado rapidamente, está na base de um triângulo. Índice de consumo, que é onde está a chave, eu venho falando. Se houver uma reação forte no índice de consumo, o mercado como um todo subirá de forma explosiva. O índice de energia, né, um pouco mais resiliente, praticamente lateral. Vem de um movimento de alta anteriormente. Se tiver um mercado comprador, deve continuar nesse sentido e subir de forma mais gradual e equilibrada. E aí, Petro 4. Hoje, né, ficar comprado em Petro 4, se eu comentar, de repente para quem pensa em longo prazo tal faz sentido, mas assim, se nós tínhamos Enalta em carteira, nós realizamos lucro e alocamos em varejo, eu penso que faz mais sentido você pegar o capital, colocar num ativo mais descontado do que manter em Petrobras. Não que seja uma opção ruim, mas é uma opção melhor. E Vale, né? A Vale é o ativo que tem o maior peso individual no Ibovespa. Se a gente perceber aqui hoje, ó, o site aqui do professor Carlos Martins, ela está pesando forte, né? Só a Vale. Se colocar aí, ó, Vale, Petro, mais uma outra empresa, 1.000 pontos de queda para o Ibovespa. Só Petro e Vale, aproximadamente 800 pontos, né? Então, ó, forte aqui, os bancos tentando segurar. Então, ela atingiu um objetivo de curto prazo no 102,59 e está numa região daqui de boca de gap, né? O ponto-chave é o 92,56, porque se ela começar a trabalhar abaixo desse ponto e gostar de trabalhar abaixo desse ponto, ela vai acionar um pivô de baixa e nós temos aqui um rompimento falso, né? Vou colocar o ponto aqui, 92,56. Ok? Então esse é o ponto que separa os homens dos meninos na minha visão. Aí tem China 11, mais uma sessão baixista. Para quem pensa, né, em uma posição em China 11, lembra que eu comentei, né, fazia sentido, né, comprar um pouco quinta, um pouco sexta, um pouco hoje para compor um médio. Nesses níveis eu acho que está bem atraente. Dei um F25. Teve aqui um sinal, né, de poderia fazer uma correção aí, reagiu fortemente na sexta. E agora, o que separa homens dos meninos? Até eu, por exemplo, se estivesse posicionado em juro, utilizaria como um ponto de stop ou até para entrar vendido, que é o 12.470. Exatamente onde está nesse momento. Se eu fosse fazer alguma coisa agora, eu venderia. Dei um F25. O dólar está ali
operando de forma errática já faz alguns pregões, né? A barreira psicológica ali dos R$ 5 faz diferença quando se aproxima, só que não tem um padrão de fundo exatamente, algo que você fale, caramba, é uma mega compra no momento, mas eu também não permaneceria vendido, tanto que não estamos líquidos. E observando o intraday, que o gap foi fechado, né? Acima de 101, acima de 106,500 ganha fôlego, e se romper 111,500, aí teria um espaço mais amplo para subir. Aqui a gente pode colocar uma reta também como referência. Né? E aí, se romper essa LTB, ficaria com cara de triângulo descendente. Os fundos seriam os que foram cravados dia 9 e dia 11. E Bovespa que eu comentei. Aqui a gente tem o BOVA11, tem um alargamento, está sobre a média de 200, mas o BOVA11, ao mesmo tempo que é possível aqui pensar num oco invertido, né? Ele precisa manter o preço acima de 106,92. Por quê? Para não acionar o pivô de baixa. Né? O mini índice, a mesma história, né? A gente pode pensar num oco invertido, mas precisa ter uma reação, inclusive hoje. Né? O ponto é o 111,815, precisa trabalhar acima para não ficar com essa... duas vezes, né, na semana passada, segunda e terça, foi na região, mas precisa reagir, assim como fez também no início de fevereiro. Né? Se ele começar a trabalhar abaixo desse patamar, aí a gente teria algo novo no sentido negativo. Né? Então, ó, já perdeu aqui a base do alargamento, a gente anula o padrão. Teria que ter uma reação legal e principalmente voltar a trabalhar acima de 112,145. Eu acho possível esse cenário ao longo do dia, mas realmente tem uma força vendedora que não é insignificante, é uma força vendedora com alguma relevância, né? Porque abriu o mercado à vista, não reagiu e continua a pressão que a gente viu no início da gravação. Né? Então essa pressão vendedora predominante, ela persiste. Agora falemos... A gente falou da... bolsa para mim, China é interessante, Japão nesses níveis. Minério de ferro desabou, né? Se ele começar a recuperar no mercado futuro, pode puxar o preço aqui de Gerdau, de Vale, de Usiminas, CSN, de Semin. O petróleo em queda é algo que eu já acreditava. Eu creio que o minério deve marcar fundo e subir de forma importante. E o petróleo eu já não acredito nesse mesmo cenário. Caso tenhamos a perda da média de 21 e do 105,91, abre espaço pelo menos para mais uns $5 de queda, tanto no Brent quanto no WTI. O WTI já está acionando o pivô de baixo, na perda de 103,63, né, que é um cenário que eu adiantei na sexta-feira que ocorreria, que eu acreditava fortemente. E aí nós temos os títulos de 10 anos americanos escandalosamente em alta, né? Fez o fundo duplo e a referência para quem está posicionado passa a ser agora 2,063. Os futuros americanos operam em alta, apesar de não ser uma alta relevante, 0,58 no Dow Jones, 0,30 no S&P, 0,01 no índice Nasdaq. Observando o gráfico aqui à vista, tem focinho, orelha e rabo de fundo, principalmente enquanto respeitar essa LTA. Se respeitar, o S&P, um desenho muito parecido, e o Dow Jones também. Se falar, professor, mas são benchmarks americanos, os desenhos têm que ser muito parecidos? Não.
Não necessariamente, em vários momentos a gente viu não direções antagônicas, mas um desenho bem diferente entre os benchmarks americanos. E aí tem o VIX, né, que está em alta sobre a média de 21, mas a perda desse patamar abre um espaço até para uma operação de venda para quem opera o VIX. E o BZQ, a referência na minha visão é a média de 21. Ele não trabalha acima da média de 21 há muito tempo. Se o fizer, seria algo novo. Aí temos o EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York, em uma região importante, também assim como o IBOV, tem que ser preservada. O ponto aqui é 32,95, tem que ser preservada, né, para que um viés altista permaneça, né? E temos a bolsa do Reino Unido, que tem sinal de fundo e deve continuar desenvolvendo o padrão, especialmente impactado pela barra do dia 9 de março. França, a mesma coisa, na minha visão, uma baita formação de fundo com potencial, com uma grande possibilidade de rompimento da média de 21 nos próximos dias. E aí chegaremos no Eurostoxx 50, armando um pivô de alta que será confirmado a 3826. Creio que amanhã aciona esse padrão e aí tem uma simetria francamente altista, o Eurostoxx 50, e aí o índice DAX. Eu considero o índice DAX o principal índice europeu, eu não considero a bolsa do Reino Unido porque ela é sempre diferente, pessoal. Ó. As bolsas subindo 2,25, 2,65 aqui e ela 0,28. Ah, professor, mas é o peso das mineradoras. Eu sei, mas ela está sempre negociando no mundo paralelo. Fluxo para mercados emergentes continua fraco, isso é natural devido ao momento, mas o Brasil, na minha interpretação, continua sendo a bola da vez. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, entre um pivô de alta e um topo duplo, com eixo a 97,712. Ibovespa em dólares, um movimento absolutamente natural, mas está meio com cara de oco aqui, tem que preservar em especial essa LTA. Perfeito? E aí é isso, eu creio que eu falei de todos. Faltou o milho, né? O milho é um ativo, continua aí no nosso leque de possibilidades, mas talvez nesses níveis não se justifique. Possivelmente perdemos o timing no milho. A gente acertou o raciocínio, a visão, só que uma coisa é você ter uma leitura, outra coisa é operar. Né? Na virada de fevereiro para março, teria sido uma compra ousada aqui, que teria trazido um resultado muito bom. Agora a gente tem que observar e procurar um ponto interessante, mas será que o milho corrige, né, com essa demanda por alimentos, com os problemas na Ucrânia e na Rússia? Eis a questão. Então, queridos, é isso aí. Saúde e paz a todos. Eu atualizei carteiras nos vídeos da semana passada. Amanhã voltarei com carteiras também. E no mini índice, quem sabe a formação de um fundo aqui nessa região, mais alta mesmo, acima de 112,145. Se daqui a pouco ele saltar acima de 112,145, ele pode subir uns 1.000 pontos aí fácil no intraday. Por quê? Porque seria um rompimento falso fora da banda dentro da banda. Aí o ponto que separa de verdade o joio do trigo, 113,295, que seria um eixo da figura aqui formada. Um grande abraço, excelente semana a todos. Nos vemos nos stories no Instagram, vou colocar enquete também. E no Telegram, que é a nossa forma de comunicação mais dinâmica, rápida, eficaz e a que a gente utiliza mais vezes ao longo do dia. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Valeu!